Mais uma vez, boa noite. Como é bom esse momento, onde a gente chega e a gente se encontra, a gente pode falar com Deus. Estamos no meio de uma semana de oração jovem, que está bem no meio do nosso calendário institucional, e é uma bênção termos essa liberdade. A gente não consegue sempre dimensionar o que está acontecendo aqui, mas esse ano a gente teve um vislumbrezinho da bênção que a gente recebe, que a gente tem o tempo todo por poder congregar, por poder estar com alguém do lado. Eu quero saudar você que nos acompanha pela internet também. Não sei se você sentiu isso nesses meses que a gente viveu de pandemia, e o quanto foi importante para a gente saber a bênção que é congregar, que é estar junto. Já parou para pensar que há muita coisa que se pode fazer fora de uma congregação? Você pode ouvir bem de Bíblia, você pode orar, pode cantar, mas tem uma coisa que não rola fora de um ajuntamento, de uma congregação: é o outro, é a pessoa que está do lado. De alguém chegou para mim e disse que eu não vou na igreja por causa das pessoas. Por que você não vai na segunda-feira de manhã então? Pega a chave com o diácono, vai terça-feira de manhã, que não tem ninguém. A gente gosta de ir quando tem gente, é gente. Então olha para essa pessoa que está do seu lado aí, ó, e fala: que bom que você veio. E é interessante que a gente fala assim: olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Aí as pessoas abraçam as pessoas. Só olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você veio. Eu quero dedicar um momento de oração a iniciar esse culto. Pronto, pode largar agora, não precisa continuar falando tudo isso também não, já deu. É que nós somos seres aglomerantes. Eu queria aqui saudar o pastor Felipe. Pastor Felipe, você está onde? Ele está em algum lugar. Pastor Felipe, que louvor extraordinário, e que louvor extraordinário que tem sido apresentado a Deus durante toda essa semana. É muito bom. Eu vou abrir a Bíblia com você, quero orar com você. Vamos conversar sobre um assunto sério, mas eu quero pedir para que Deus tome nas mãos dele os seus planos, seus sonhos, sua vida. Lembrando você que essa frase, ela é uma frase que a gente costuma falar, mas ela não sustenta-se muito na Bíblia. E posso já dizer isso para você logo de cara: Deus não abençoa seus planos. Ele nunca prometeu fazer isso. Deus tem um plano para você. Deus troca seus planos. Deus impõe de maneira bem-sucedida os planos dele para você. E a única maneira de você ter total sucesso na vida é não viver a sua vida, nem os seus planos e nem os seus sonhos, mas viver a vida de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus. Eles sempre são bem-sucedidos. Peço por isso, peço para que Deus nos abençoe também ao abrirmos a palavra. Eu tenho algumas pessoas em especial que eu queria que tivessem seu nome na oração, não apenas agora. E eu queria saudar a Cristiane, o Anderson e a Rebeca, uma família querida que veio aqui nessa noite conosco. A Fernanda, que veio junto com a Manuela também. Mais uma família, o Luciano e a Maria do Socorro. Que bom que vocês estão aqui. O Gabriel, a Ana, o Bernardo e a Sofia, que estão aqui. E eu quero mandar um abração para quem mandou e esteve conectado ontem, e a sua irmã falou: Pedro Henrique, que você está aí, eu quero te mandar um salve, você que está aí. Mariana, o Miguel, Rafaela, eu não vou pedir para você levantar, para você fazer assim com a mão, porque pode ser que você fique com vergonha, mas estou querendo dizer que a gente está feliz da vida de você estar aqui. Igor, Natiele, Guilherme e Márcia. Eu não sei se eu consigo, de olho fechado, lembrar os nomes por orar, mas em algum momento na oração eu quero pedir a Deus especialmente por você, para que algo que você procura, você seja satisfeito em Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, que bênção poder começar uma conversa contigo, te chamando de Pai, assim, nessa proximidade. E aqui, conforme o Senhor nos chamou a fazer, também chamamos de Pai Nosso. E ser nosso
dá uma condição tão gostosa de saber que estamos caminhando na Tua direção e não estamos caminhando sozinhos. Pai querido, coloca na nossa vida a Tua vida e nos nossos planos os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus projetos. Que a gente vive em sintonia nesse amor como estado do ser. Pedimos pelos amigos, Senhor, pelos nossos amigos, citamos alguns muito queridos que aqui estão conosco hoje. Abençoa-os profusamente, dá satisfação em Ti. Pedimos-Te também, Senhor, em nome de Jesus, que o fenômeno que ocorre desde o princípio do mundo, quando a Tua palavra é aberta, ocorra aqui também. O Senhor falou um dia, haja, e tudo surgiu. O Senhor falou, Sua voz penetrou um túmulo e mortos saíram de lá. O Senhor falou e aleijados andaram, cegos passaram a ver. Fala hoje também. E que a Tua palavra, percorrendo os espaços desse templo e do nosso coração, façam surgir novas motivações. Em Teu nome, para a Tua glória, por Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu queria acompanhar com você o pedaço de uma história. E eu queria que nessa história a gente prestasse atenção em algo que é importantíssimo para nós. Gênesis capítulo 3. Na primeira vez que eu estive pregando nessa igreja, eu passei um tempo falando sobre identidade. Quero retomar um assunto falando com você sobre isso, porque é tremendo. Tremendo. Gênesis capítulo 3, e no primeiro versículo, achou? Se achou, diga achei. Mas a serpente, diz o texto, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uma pausa. O texto, e eu gostaria que você fizesse um exercício ousado comigo, talvez a canção, o salmo mais conhecido da Bíblia, vou usar, você diz para mim se eu estou certo, é esse aqui, eu começo e termino. O Senhor é meu pastor. Acho que é a canção mais conhecida de todos os tempos. Você pode não saber nada de Bíblia, mas se falar o Senhor é meu pastor, você lembra do bordado no pano de prato e lembra que está lá, e nada me faltará. Quem está dizendo o Senhor é o meu pastor? Para dizer essa frase, necessariamente esse alguém tem que se ver como ovelha. Para dizer o Senhor é meu pastor, para que esse pastor me leve para pastos verdejantes, para que ele me leve para as águas de descanso, para que ele me refrigere a alma, para que guie pela vereda da justiça, eu tenho que me ver como ovelha. Ontem conversamos um pouco sobre isso. Eu tenho que entender quem eu sou, para compreender como Ele age comigo. Eu tenho que me ver como ovelha. Ovelha, pastor. Se eu olho para mim e me vejo como águia, eu olho para o pastor e falo: não preciso de você, águias não são pastoreadas. Se eu olho para mim e me vejo como leão, como tigre, como lobo, ele vai olhar para um pastor e falar: não existe pastores de lobos, não existe pastores de águias. Não há pastores de leões, há pastores de ovelhas. Mas quando eu olho um pouco mais demoradamente para a ovelha, vai dar uma coceira no coração. Porque quando eu olho para uma águia, a águia tem um olho que alcança 10 quilômetros de visão com precisão. De uma ponta até a outra das asas, numa envergadura, chega a 2,50 metros, algumas grandes, a real, 2,80 metros, e pega 220 quilômetros por hora, num voo, consegue levantar 40 quilos do chão. Isso é uma águia.
E não é à toa que grandes times, países, o Império Romano usou a águia como símbolo de poder e de força. E como é gostoso se Deus chegasse para mim e falasse assim: você é uma águia. Uau! Mas Ele não falou isso. Ele poderia falar assim: vocês são meus leões. Um rugido e 2 quilômetros de um raio Ele consegue abalar. Uma inteligência fabulosa, uma força descomunal. Ele poderia ter falado, por exemplo, de uma baleia azul. Uma baleia azul é um animal impressionante. A gente fica pensando muito em baleia azul, mas ela tem 30 metros. 30 metros. O coração de uma baleia azul, em cada um dos 4 compartimentos, cabe uma criança em pé. Isso é uma baleia. Ou poderia falar do bichinho pequenininho como um beija-flor. O coração da baleia, cada um dos compartimentos dele cabe uma criança em pé. O coração do beija-flor é do tamanho da ponta de um lápis, mas você nunca na sua vida viu um beija-flor ofegante. Já viu? Ele faz aqueles negócios absurdos, né? Parece que ele está até te zoando. Ele para no ar, voa para trás, aquele conjunto de cores de preto, azul e verde. É lindo o beija-flor, mas ele faz aquele monte de coisa, para. Você viu sentado? Não tem. A mecânica que junta a oxigenação com o sangue, tudo ali, é um negócio demais. Beija-flor é demais. Os bichos são demais. Mas as ovelhas não são demais. Ovelha é muito burro. Ovelha é um animal que não tem nada quase de inteligência. Se um pastor pegar um cajado, colocar na porta do aprisco, a primeira vem correndo e pula, a segunda vem correndo e pula, a terceira pula. Você tira o cajado, as outras pulam ainda, sem que o cajado esteja lá. Isso é ovelha. Ovelha briga o tempo todo, são radicalmente, irritantemente ciumentas. Você pega a ovelha no colo, quando você põe ela no chão de novo, as outras vão lá e arrebentam ela, porque estão com ciúme, porque sentiram o seu cheiro. Uma ovelha dorme de bruços, e se o pastor não desvirar ela, ela morre engasgada com a baba. Isso é uma ovelha. Você leva a ovelha para o vale está seco, se chover, ela morre afogada. Uma ovelha morre afogada com 50 centímetros de água. Vós sois minhas ovelhas. Você. Ele não falou, vós sois meus ursos. Não, podia ter falado pelo menos isso. Ele falou que você é uma ovelha, completamente dependente, que se largar sozinho, não precisa de inimigo, só vira de bruço e morre, só isso. E que juntou, se não tiver um maior, um adulto na sala, vai brigar o tempo todo. Ovelha tem medo de água, ela olha a imagem dela refletida na água e morre de sede com medo do que ela vê quando chega no rio. Vós sois minhas ovelhas. Ó Jesus, tem um que mais se parece comigo, não? Ele fala, não, este é o que mais se parece com você. O que isso tem a ver com o primeiro texto? Tem muito a ver. Olha para essa conversa. Está com a Bíblia aberta? É assim que Deus disse: não comereis de árvore alguma, não comereis de toda árvore. Você não pode comer de nada daqui do jardim? Pensa no cérebro mais potente, o cérebro mais potente em trânsito aqui, lá na árvore. Eva tinha sido advertida sobre ele, Adão tinha sido fortemente advertido sobre ele. Eva estava ali, numa situação de aparente vulnerabilidade, da qual ela não sabia a profundidade dessa vulnerabilidade, mas lá estava ela, e ele começa com essa pergunta: é verdade, Eva, que você não pode comer de nada? Como que uma mente tão inteligente faz uma pergunta tão besta? O que aconteceu com Eva é uma coisa que nós aqui já começamos a entender pelo modus operandi.
Quando uma pessoa muito inteligente faz uma pergunta muito idiota, é porque está querendo te enganar, obviamente. Mas há uma coisa aqui: a pergunta é fraca demais, porque ela só tem uma intenção. Satanás não queria uma resposta. Satanás queria encorajar Eva a continuar a conversa. Ele não quer uma resposta, ele quer dar para Eva confiança na conversa. E quando ele coloca na cabeça de Eva confiança para continuar a conversa, há poucas coisas ainda para se fazer, mas ele já andou muito mais da metade do caminho. Ela falou: como é que é? Esperava bem mais de você. Como assim? Eu não posso comer de árvore nenhuma? Claro que eu posso comer, eu vou morrer de fome. Eu não posso comer dessa. Agora olha isso, e esse é o ponto central da conversa. Verso 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu preciso, em nome de Jesus, que você preste atenção nessa conversa, porque esse texto é tremendamente importante para você hoje, agora, porque ele olha para Eva e faz um plano que ele nunca mais deixou de executar. Ele diz para Eva: Eva, não é assim. Deus proibiu você de comer esse fruto porque Ele não quer que você se torne como Ele. Mas não é apenas o manifestar a sementinha no coração de Eva para que Eva quisesse ser igual a Deus. Para isso, Satanás desfigura Deus na frente dela. O que ele está dizendo? Deus não quer que você seja como Ele. Ou seja, o Deus que disse que ia dar tudo de bom para você, não é tão bom assim, porque Ele está te privando de viver um estágio superior da existência. A ideia que você tem de um Deus bom não é tão correta. Ele falou para você: não coma, mas Ele não estava bem intencionado quando Ele disse para você não coma, porque Ele estava te privando. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar melhor do que você está, e Ele não quer isso. A ideia de um Deus bom vai se desmanchando na cabeça de Eva com essa conversa. E se Deus não é bom, Ele não é confiável. E se Deus não é confiável, eu vou confiar em quem me disse, e de repente teve a grande sacada de dizer para mim uma coisa que eu nunca percebi. É uma ideia nova, parece que eu estava vivendo preso. Você está entendendo a conversa? A primeira coisa que desmanchou-se diante dos olhos da mulher foi a ideia de Deus. E quando a ideia de Deus se desmancha, desmancha tudo. Quando Eva não sabe mais quem é Deus, ela não sabe mais quem é ela, por causa de uma razão simples: ela foi feita à imagem de Deus. Deus sabe que no dia que você comer o fruto, você vai ficar melhor. Deus não é tão bom quanto Ele diz que é. É melhor você não confiar nele. Quando a imagem de Deus se desfigura, todo o restante desfigura. E Eva ficou à deriva. E quando Eva ficou à deriva, Satanás disse o rumo. E o rumo era a morte. Você está com a sua Bíblia aí? Continua, vamos lá para o livro de Jó. Numa outra conversa direta. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Você achou? Diga: achei. Verso 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu vou um pouquinho devagar aqui. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma pausa. A conversa de Jesus não é de graça.
Por quê? Porque quem veio se apresentar diante do Senhor são os filhos de Deus. Filhos de Deus, essa expressão na Bíblia é uma expressão técnica. Ele é um termo. Filho de Deus, aquele que é semelhante a, ou seja, de cara está dizendo que um filho de Deus o representa. E quando aqui ele diz que o Filho de Deus, os filhos de Deus, nisso conhecereis que sois filho de Deus. É aí todo o texto, quando fala que o mundo conhece você como filho de Deus, ele descreve uma característica de Deus. Sim? Você está entendendo? Filho de Deus, ou seja, alguém que tem suas características. Não tem como ser filho sem trazer a característica do pai. E agora ele diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. E aí apareceu Satanás perante eles. E quando ele aparece, Deus reage imediatamente. Por quê? Porque ele apareceu lá vindo de onde? Da terra. Jesus falou assim, peraí. Vieram os filhos de Deus, você está vindo de onde? A sua presença aqui é ilegítima. Ele fala, eu vim da terra. Eu represento o pessoal da terra. Mas essa pessoa que está dizendo que representa o pessoal da terra é assassino, mentiroso, pai da mentira. Aí Jesus, peraí. Se você representa Jó, viste meu servo Jó? Porque as características de Jó são as minhas e não as suas. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Esse não é você. Você não pode vir aqui no lugar de Jó. Ele falou, peraí. Não é assim não. Jó não é íntegro, não é reto, não é temente a Deus. Ele pode ser tudo isso, mas você não é. Porque olha o que diz o texto. Perguntou Jesus, verso 8, ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, e a obra das tuas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema em ti na tua face. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, você quer amor das pessoas, mas você não é capaz de produzir amor nas pessoas. Jó ama o seu dinheiro, Jó ama o seu conforto, Jó ama bênção, mas todo ser humano ama bênção. Ele não ama você, ele ama o que ele tem de você. Ou seja, você não é um Deus transformador e produtor de amor, como você está dizendo que é. Ele não mudou. Na conversa, Satanás tenta desfigurar diante do universo todo a ideia que os filhos de Deus têm de Deus. A ideia que a Bíblia apresenta de Deus é de que um Deus todo amor, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas ele diz que o amor que você tem por ele, foi ele que produziu. Portanto, Deus nunca pediu nada para nenhum ser humano que ele não tivesse dado. E isso é o que a Bíblia fala. Você chega aqui e fala que vai dizimar. Deus põe dízimo na sua mão para você dizimar, porque se você não receber, você não devolve. Deus fala assim, eu quero que você me ame, mas o autor do amor é Ele. Quando Ele fala assim, você precisa ter fé, mas o autor da fé é Ele. Deus põe fé para que você obedeça. Deus põe fidelidade, Deus abençoa. Deus nunca disse para você entregar algo das suas mãos que Ele não tivesse posto. Aliás, se não foi Ele que pôs, Ele nem quer. O que Satanás falou? Você está querendo de Jó o que você não dá. O que você está dando para ele é grana, e o que está querendo dele é amor. Ele está amando a grana e não você. Se você olhar para isso aqui é uma cena de julgamento, porque há um acusador, há uma porção de testemunhas que são os filhos de Deus, e o acusado é Deus, e Deus usa Jó como prova, porque ele não responde mais. Ele fala, então pergunta para Jó. Posso perguntar? Pode. E o que Jó responde? Eu amo meu Senhor. Nu vim, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. 1-0 para Jesus. Ele vai lá, arrebenta com o corpo de Jó. E Jó fala, do jeito que eu estou aqui,
Em minha carne verei a Deus. 2-0 para Jesus, placar final. Deus fala, eu não vou falar sobre o meu amor, mas Jó vai falar do dele. Pode perguntar para ele. E Jó responde. Se você der um salto na sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17. Jesus saindo da água, ouve uma voz dos céus, no verso 17 diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O testemunho do Pai no batismo de Jesus Cristo é: este é meu filho, em quem me comprazo. Capítulo 4, verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. O que tem de comum nesses 3 diálogos? Quando Satanás chega para Eva e fala: Deus não é bom como você pensa que é. Quando Satanás chega diante dos filhos de Deus no episódio de Jó, ele fala: ele não é transformador como você pensa que é. E quando ele chega para Jesus pessoalmente dizendo: você não é o que você pensa que é. Toda tentação envolve o ser antes do fazer. Todas as vezes que você e eu fomos tentados, antes de sermos tentados a fazer alguma coisa, Satanás está tentando te convencer a não ser aquilo que Deus te chamou para ser. A tentação envolve identidade, porque o que nós fazemos porque somos. Lembra da história da ovelha? Quando uma ovelha escuta: você não é ovelha. Se a ovelha não é ovelha, ela não precisa de pastor. Você é uma águia, voe. E que quando uma ovelha é convencida de que é uma águia, ela chega num penhasco e tenta voar. Um abraço para a ovelha. Eu escutei algumas frases durante a minha vida inteira e elas me deixaram preocupados. Hoje, eu me preocupo por elas 10 vezes mais. E eu gostaria de, antes de nós sairmos daqui, que você se levantasse nos seus pensamentos e concentrasse numa necessidade radical e profunda, se você tem 10 anos ou se você tem 100. Toda a nossa história de sucesso passa por um profundo, contínuo conhecimento de Deus. Eu escuto dizer: o mundo está entrando na igreja através da música. O mundo entra na igreja através da teologia e não da música. Porque quem conhece Deus compõe sobre Deus. Quem tem relacionamento com Deus adora pensando em Deus. Porque é na sua concepção de Deus e na sua entrega a Deus e na sua intimidade com Deus é que você manifesta seu louvor e sua adoração a Deus. Conhecê-lo, estudá-lo, passar tempo com Ele e compreender de fato quem Ele é vital diante da tentação, porque quando você for assaltado na tentação, Satanás tentará desconfigurar em você uma ideia de Deus. Uma história se destaca de uma maneira emblemática na Bíblia. Um homem era Pedro e o outro é Judas. E no momento mais tenso, de uma decisão mais radical da vida deles, Pedro ouviu Jesus. E Satanás ali estava tentando falar com Pedro. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E a luta de Jesus era para colocar Pedro no lugar de Pedro. Falou: Pedro, você não é tão bom quanto você acha que é, você precisa muito de mim, muito. E ele fala: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não, você não está. Você está se sentindo uma águia, mas você é ovelha, e alguém está olhando para você na beira do precipício e está dizendo: voe, e você não vai voar, Pedro. Jesus, deixa comigo, eles correm, eu não corro. Corre, Pedro, você vai correr também. Pedro caiu,
Pedro pecou, e na hora que Pedro cai, Pedro peca, a luta continua, porque no momento que Pedro vai lá e nega Jesus, Satanás chegou para Pedro e falou: Pedro, não volte. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, com o galo cantando. Isso é tremendo. Jesus podia ter falado qualquer outra coisa, mas ele falou: antes que o galo cante. Isso para mim é uma história de amor fantástica, porque galo canta toda hora. Toda hora. Já pensou na cena? Madrugada de quinta para sexta. Quando ele caiu em si, o galo cantou. Só que o galo nunca parou de cantar. Pô, Pedro já pecou, o galo não canta mais. Não, ele ficou cantando a sexta-feira toda, e o sábado todo, e o domingo todo. E enquanto Jesus não voltou a falar com Pedro, ele queria matar todos os galos, mas era o tempo todo dizendo: Pedro, você precisa voltar para mim, porque você não é derrotado quando você peca. Você é derrotado quando Satanás te convence de que você não tem um Salvador. Aí acabou. Mas não é no pecado que Satanás abre o placar. Judas também ouviu. E a pessoa que Jesus mais fala naquele capítulo é Judas. E na hora da decisão final, duas vozes falaram. Jesus falou para Judas, Satanás falou para Judas, mas como ser humano, Judas, no momento de decisão, prestou atenção e seguiu a voz que ele estava mais acostumado a ouvir. Porque é assim que a gente faz. Quando você está diante de uma decisão difícil, você vai seguir o conselho de quem sempre te aconselhou. Foi isso que Judas fez. Na hora mais difícil, ele optou por seguir a voz que lhe era familiar. E traiu. E foi à forca. E se enforcou. Mas na cabeça de Judas, a ideia de Jesus tinha se desmanchado. Eu olho para a história de um homem que vivia entre outros dois homens. Um recebeu 5 talentos e o outro recebeu 2 talentos. Aquele que recebeu 1 talento enterrou o talento. E quando ele tira o talento e entrega o talento, o seu senhor fala assim: por que você está me entregando 1 talento só? É porque eu sei que você é um homem severo, que semeia ou que colhe onde não semeou. E sabendo que você é um homem severo, eu escondi meu talento e te dei. Por que que aquele que escondeu o talento na terra fez o que fez? O próprio texto diz: porque ele não fazia ideia de quem era o Senhor para qual ele trabalhava. Ele não sabia. E quando ele não sabia quem ele era, ou quem Deus era, já não tinha nenhuma explicação sobre ele mesmo. Ele era alguém que conhecia Jesus. Mas ser alguém que conhece Jesus, é uma bênção que você recebe, mas jamais vai ser uma bênção que se dá. O Senhor é meu pastor, diz o salmista, e nada me faltará. Eu estou falando, diz Davi, do Deus da caminhada. Eu estou falando, diz Davi, que quando eu estou com sede, eu sei quem me dá água. Eu estou falando, diz Davi, que quando eu estou cansado, eu sei quem me refrigera. Eu estou falando, diz Davi, que eu sou um animal que não tem nenhuma capacidade de ataque. Eu não tenho velocidade, eu não tenho inteligência. É isso quando ele fala: eu sou uma ovelha, isso significa que eu não sou bom, mas quem cuida de mim é extraordinário. Tá bom, tá bom. Eu sou ovelha, e se você olhar para mim, você não vai ver nada, mas se olhar para o meu pastor, tá bom, e eu sei quem é que me guia. E esse pastor, no Evangelho de João, diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e diz uma frase: elas ouvirão a minha voz. Sabe o que ele quer dizer? Elas estão acostumadas a me ouvir. Elas ouvirão a minha voz e sairão. ênfase no relacionamento. Eu conheço Deus o suficiente para que o mundo, diz o texto de Davi, possa dizer o que for que se diga sobre ele. Eu sei em quem tenho crido. Amigo, antes de você ir embora daqui, eu preciso que você leve a sério essa frase da qual vou dizer de novo. Tentação não consiste em apenas que você e eu façamos uma coisa indevida.
A tentação consiste em que nos tornemos uma pessoa que Deus não planejou que se torne. E para que eu me torne alguém que não é do projeto de Deus, a primeira coisa que Satanás faz é desmanchar a ideia de Deus à nossa frente. E a primeira coisa que Deus faz para restaurar a sua vida é colocar-se na sua frente para que você o contemple e saiba quem Ele é. O Deus que é real, o Deus verdadeiro, o Deus que te aceita, o Deus que te deseja, o Deus que te acolhe, mas acima de tudo, o Deus que te transforma. Na semana passada, eu gastei um bom tempo sendo bombardeado com uma conversa que é boa, que é importante, mas ela é perigosamente insuficiente. Eu vivo num mundo, e em nome de Jesus, eu não tenho nenhum medo de falar isso aqui. Nós vivemos um mundo onde se discute diferenças, e fala-se muito de respeito às diferenças, e precisamos falar, mas a diferença mais importante a ser discutida não é a diferença que existe entre eu e você, porque entre eu e você, eu e um islâmico, eu e um budista, entre eu e um ateu, entre eu e um homossexual, entre eu e um transexual, entre eu e qualquer outro ser humano, é muito pequena, perto da diferença que existe entre nós e Cristo. E essa é a diferença a ser discutida, porque se nós estivermos discutindo diferenças na horizontalidade, estaremos todos perdidos, porque a diferença que você e eu precisamos discutir ao pé da cruz e com o joelho no chão, é a diferença que existe entre nós e Cristo, e se essa diferença for diminuída, nenhuma outra importa, nenhuma. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Deixa eu cantar sozinho, não? Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nessa vida alegria e poder. Mais semelhante a Jesus. Essa tem que ser a oração de todo dia. E você precisa saber quem é o Deus que se apresenta para que você seja semelhante a Ele. Alguns anos atrás, um pouco mais de 60 anos, um grupo de missionários brasileiros foram para o continente africano numa missão radical, wild. Jesus, para quem não faz ideia de quem é Jesus. Chegaram lá, levaram um monte de coisa, e em dias eles descobriram que aquele monte de coisa que eles levaram serviu para quase nada. Chegaram lá, a moto não descia a serra, o cavalo não faz trilha, porque os cavalos tinham perna comprida, e cavalo com perna comprida descendo floresta, quebra a perna, você perde a perna, a trilha e o cavalo. Tinha que ser um jumento. E é muito interessante isso, para subir trilha tem que ser animal fortinho de perninha curta. Então o burro que eles tinham lá, encontraram lá, ele era fundamental, o maior transporte e força que eles tinham. E dentre todas as coisas que faziam parte do complexo da missão, o burro e 2 vacas que eles tinham adquirido eram as coisas mais importantes. E a missão se dava como uma missão se dá, conhecendo a linguagem, aproximando-se das pessoas e colocando Jesus para aquela mente. Mas a dificuldade era brutal, e nas dificuldades, ao fazer toda a dinâmica da missão, as 2 vacas e aquele burro eram muito importantes, força motriz, locomoção, o leite, era tudo. Mas numa constatação óbvia, eles também descobriram que não era importante só para eles, todo mundo cobiçava aqueles bichos. Então se fez necessário que em algum momento eles parassem, juntaram um monte de voluntários e fizeram um cercado para aqueles animais. Bunker florestal, cortaram um monte de troncos de árvores, fizeram um negócio altíssimo lá, para conseguir dormir, sem que elas fossem roubadas ou atacadas. E os dias e as noites se passaram, até que um dia, em especial, inesquecível, todos eles foram acordados por um som inconfundível. Um rugido de um leão jovem,
Já ouviu um leão rugindo de perto já? É um negócio fabuloso. O leão não é o rei da floresta por causa da beleza dele, nem por causa do tamanho. Rei é rei por causa do discurso, né? O rugido é diferente. Eu ouvi um rugido, a primeira vez que um rugido me impressionou, eu estava num zoológico na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Foi um negócio legal, estava uma porção de alunos do Colégio Adventista, uma professora comigo, a coordenadora também, e a gente foi para perto do leão quando ele estava sendo alimentado, e o bicho rugiu. E quando ele rugiu, as crianças ficaram com medo, a coordenadora ficou com medo, os animais ficaram com medo, e obviamente, eu fiquei com medo. E quando eu fiquei com medo, todo mundo se abraçou. Eu não sabia se eu estava abraçando os meninos, os alunos, ou eles estavam me abraçando. Eu comecei a pensar, por que eu estou com medo? O cara está lá dentro, dando comida para o bicho, e eu estou com medo aqui fora. Mas os animais todos se agitaram, e ficaram agitados. Aí eu falei, eu quero saber o que é esse negócio. E dentro da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão seguinte: os leões, eles rugem numa vibração muito diferente dos sons emitidos dos outros animais. O cérebro lê essa estranheza e reage. E ele faz isso também por uma razão. Vocês já viram leões caçando? Eles vão caçar e eles veem bandos. E os bandos sabem o que é ser caçados. Então, por exemplo, está lá aquele monte de gnus. Eles têm estratégia. Quem joga vôlei aqui? Quando a gente joga vôlei, a gente não roda? Os animais fazem isso também, porque o leão não sai assim para trocação. Ele vai, escolhe quem? O velhinho, o novinho ou o doente, os que ficam à margem. Ele não escolhe um, faz a estratégia para aquele um e vai para cima daquele um. O que eles fazem, os grupos de animais? Eles vão trocando de lugar quando percebe a proximidade do leão. Então, quando o leão mira no seu alvo, mais cedo ou mais tarde ele desaparece no meio. Aí ele escolhe outro, e ele desaparece, ele escolhe outro, e essa é a chance que eles têm de continuar andando. Aí para ele ir para mesmo, ele tem que ir na sua pior estratégia. O leão sabe disso. Então, quando ele vê que essa estratégia está acontecendo, ele ruge. E ao rugir, ele causa pânico, ele causa medo, e aí desorganiza tudo. O rugido atravessa. Aquela noite o leão rugiu, rugido alto, rugido forte. Todo mundo acordou e ele cercava, mas a chance daquele leão entrar lá dentro daquele curral era zero. É grande demais, eram feitos de troncos de árvores. Ele rugia, cercava, aquilo causava um pânico naqueles bichos. E ele rugia e os animais ficavam agitados, correndo de um lugar para o outro. Ele não parava de rugir, mas uma das vacas estava mais desesperada que a outra, a ponto de quando ele rugia, ela dava cabeçadas e coices nos troncos. E ela escolheu um tronco para bater, e quando ele abatia, o leão rugia, ela batia, o leão rugia, ele rugia mais, ela deu um coice tão forte que moveu o tronco, ele rugiu, ela derrubou o tronco, uma espação assim. O que você acha que o leão fez? Ele rugiu mais ainda, e o danado não entrou. Ele rugiu mais forte, gerando mais desespero, mais pânico, até que aquela vaca, vendo aquele espaço, saiu correndo. E quando ela saiu correndo, floresta dentro, o leão foi atrás dela. Um leão contra uma vaca não é uma briga justa. Ele arrebentou com a vaca, estraçalhou a vaca e voltou e rugiu, até que a outra vaca começou a fazer a mesma coisa, encostou no espaço, e no desespero o leão rugia, e ela saiu também e correu mata dentro, e o leão foi atrás dela e picou, arrebentou com a vaca e voltou. Mas o burro, que não era tão burro, não saiu. Ele encostou o corpinho e o leão tentava colocar uma pata para dentro, e ele dava coices frenéticos e desesperados no espaço. E ele tentava colocar a cabeça para dentro, e lá vinha coice,
Uma hora ou outra ele tomava uma arranhada, uma hora ou outra o sol nasceu. O leão foi embora, desfrutar da sua noite bem sucedida. E aquele burro estava arrebentado, exausto, cheio de cortes. Vivo. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Essa história não precisa de muita explicação, como esse texto também não. Mas é importante que você saiba de uma coisa, ou de algumas coisas. A primeira: você é ovelha. Ovelha não voa. Ovelha não bate recorde mundial. Ovelhas não têm garras, ovelhas não têm presas, ovelhas não têm olhos potentes. O que as ovelhas têm de mais importante para a sua sobrevivência é um pastor que morre por elas. É isso que uma ovelha tem. O que a ovelha tem de mais importante, superior a garras, superior a asas, superior a tudo, ovelhas têm pastor. Portanto, é isso que esse pastor fica dizendo: fique perto de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E não é porque eu sou bom, é porque tu estás comigo. Portanto, toda tentação para uma ovelha começa com: sai daí. Deus fez um bunker para você. Em algum momento da minha vida, o meu bunker, o meu curral se chamava Clube dos Bravadores. E lá dentro eu estava salvo. Um dia Deus fez um curral para mim, como fez para você. Se chamava Clube de Jovens, Classe dos Adolescentes. Eu fui questionado aqui numa pergunta fantástica que me fizeram. Mas um dia, na minha vida, o curral foi um amigo que olhou para mim e falou: não faça isso, fique aqui, fique aqui. Você escuta isso todo dia: fique aqui, você não tem asas, fique aqui. O fato de você estar aqui dentro não impede de você ouvir rugidos, não vai impedir. Você vem, você fica sentado, você participa das atividades, você abre a Bíblia, você abre seu inário, você canta, você louva, mas isso não impede de você de ouvir rugidos, e você vai ouvir rugidos, mas rugido não é uma tentativa de Satanás de entrar, porque se ele pisar aqui dentro tem dono, e aqui dentro ele é sempre expulso. Satanás não tem nenhuma chance aqui dentro e dentro de nenhum outro espaço que Deus criou para proteger você. Aqui dentro ele não entra. Se não entra, porque ruge? Porque ele quer que você saia. Porque você fora não tem nenhuma chance. Para você sair, duas coisas ele tenta: desmanchar na sua cabeça a ideia de Deus e desmanchar na sua cabeça a ideia de quem você é. Aqui dentro, Satanás não tem nenhuma chance. Você fora, não tem nenhuma também. Portanto, ele nunca vai jogar contra você em casa. Ele quer que você vá para lá. Talvez o rugido para você foi aquele sorriso que você esperou ouvir, ou esperou ver e não viu. É uma cara atravessada. É um abraço que não aconteceu. Eu não sei. Eu sei quais são os meus rugidos. Mas eu sei que todos eles têm a mesma intenção. Mas eu queria também dizer uma outra coisa sobre ser ovelha. É a última coisa que eu vou te dizer. Eu sou ovelha, você também. Mas quando eu abro a minha Bíblia, eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Quando o universo inteiro olha para cá, ela vê você.
ovelhinha, cordeiro. Mas quando eu e você, a terra inteira olha para o céu, lá no meio do trono, tem um cordeiro lá também. Quem governa o universo é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou muito bem representado, muito bem. Você também. Portanto, não deixe ninguém te convencer de que você não se parece, de que você não é filho e de que você não pode confiar naquele que governa o universo. Há um cordeiro aqui no curral e há um outro governando o universo. Ele se fez cordeiro para você saber o que significa o que ele está falando. Não deixe ninguém desconfigurar essa ideia em você. Não deixe que rugidos tire você daqui. Fique onde Deus mandou você ficar. É perto dele, sempre perto dele. Eu quero orar por você. Nós vamos orar e nos despedir cantando como temos feito todas as noites. Mas eu vou orar no seu lugar e antes disso eu preciso te fazer uma pergunta séria. Como foi séria toda essa conversa? E eu não vou te perguntar se você está ouvindo rugidos, porque eu sei que você está. Está o tempo todo. Eu também não vou perguntar para você se você sabe onde é o seu curral, porque você sabe onde que é. Você sabe onde tem que estar para estar protegido, você sabe o que você tem que fazer, e a única coisa que você tem que fazer é ficar onde Ele mandou você ficar. A pergunta é: você vai afirmar a sua permanência com Cristo hoje? Ou vai escolher viver mais um dia esperando uma pancada? Você vai dizer para Cristo hoje: Senhor, eu não sei qual é o tamanho da minha potência, mas eu sei qual é a sua, e hoje eu vou ficar, eu escolhi ficar nos seus braços, no seu colo. Eu quero estar onde você está. Essa é a minha pergunta. Ou você vai sair daqui e viver a sua vida querendo ser águia e querendo ser ovelha, querendo voar de um precipício. Eu escolhi hoje que eu, desse meu tamanho, ovelha, fica no curral, e é desse jeito que eu vou esperar Jesus voltar. E eu digo isso levantando a minha mão. Senhor, eu sou sua ovelha. E você? Se você é você, diga sim. Nós vamos cantar agora. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, hoje, mais do que qualquer outro dia, antes que termine a noite, mais e mais eu vou pôr minha fé em Cristo, não em mim, em Cristo, hoje. E eu quero cantar bem forte, bem alto isso. Hoje, não importa como está o clima lá fora, eu quero estar aos pés de Cristo, porque eu não confio em mim, eu confio nele. E se alguém me falar que ser ovelha é ruim, eu fala para Jesus, ele é ovelha também. É fiel, a vinda é certa. Quando eu não sei. Sabe terminar essa frase? Mas ele me achará alerta. Ele me achará alerta. Deus, o Filho, está vindo ao seu encontro. Amém? Deus, o Espírito Santo, vai te levar ao encontro dele. Não estamos sós, nunca estivemos. A frase que ecoa no seu ouvido, filho, é: permaneça, permaneça, permaneça. Fique onde o pastor te colocou para ficar. Nós vamos terminar essa história em nome de Jesus. E não vai ter rugido que seja maior do que a voz do Salvador dizendo no seu ouvido: eu escolhi você, eu salvei você, eu vou levar você para casa. Permaneça. Pai querido, é em nome de Jesus que a gente ousa falar contigo, mas ousa conforme o teu convite, e vamos viver ousadamente. O que não queremos é ousar viver longe de ti.
Senhor, nós não conhecemos as circunstâncias, admitimos e confessamos isso. A gente tem uma ideia de amanhã, mas reconhecemos também, Senhor, e pedimos que nos ajude a aprofundar esse reconhecimento que o Senhor só nos deu hoje. E hoje, Senhor, escolhemos viver na Tua companhia. Mesmo que o amanhã para a gente tenha uma ideia do que vai acontecer e não tenha certeza de muitas coisas, queremos hoje, Pai, ter a certeza de que todas as circunstâncias que vierem ante nós, diante de nós, sobre nós, que nenhuma delas nos encontre separados. Não conhecemos quais serão os vales, não conhecemos quais serão os montes, mas queremos Te conhecer e contigo vamos atravessar, seja vale, seja monte. Contigo, Senhor. Pai, às vezes rola um barulho no ouvido e dá uma vontade de sair correndo, e às vezes não é tão às vezes assim, às vezes é com muita frequência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez Te pedimos que nos dê convicção de quem Tu és, para que o Teu olhar, a Tua mão, a Tua palavra em nós seja real, seja concreta, seja viva. Que a gente não viva uma ideia de Ti que possa ser transformada, mas que a gente tenha fé no Cristo vivo, o Cristo que fala, que constrói, que chama, que ama. Para quando der vontade de novo de sair correndo, que a gente reconheça a Tua voz e fique perto de Ti, para que naquele dia, quando o Senhor rasgar o céu e a gente der de cara com Teu rosto, e o Senhor falar, que algumas coisas sejam sim de fato surpreendentes, mas que a Tua voz não, que a Tua voz não seja surpreendente, que a gente possa surpreender a todos dizendo: eu conheço essa voz, era dele que eu falava. Aprofunda-nos perto de Ti, Pai, e que a gente fale e viva hoje a oração do Teu servo Moisés ao sair daqui. Se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar, mas que seja real na nossa vida, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, a gente não tema nada por uma única razão, porque Tu estás conosco. Com rugido ou sem rugido, é contigo que a gente quer ficar. Ser ovelha às vezes é chato, mas ter pastor é excelente. Seja real, Pai, na nossa vida. Nos abraça nesse amém, porque é em nome de Jesus que nós falamos. Amém.